Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Quem tá lembrado do Giovanni Vescovi? Olha só, o nosso grande mestre. Ele se tornou grande mestre em 1998. Ele teve, na carreira dele, ele foi por 7 vezes campeão brasileiro. É uma lenda do xadrez nacional. Ele chegou a ser, acho que o melhor brasileiro ranqueado lá fora depois do Mequinho. O Mequinho chegou a ser o terceiro do mundo, se eu não me engano. O segundo melhor que o Brasil já teve foi Giovanni Vescovi, chegou a ser o número 40, 40 e pouco do mundo, né? E chegou a um rating de 2.660, o pico de rating dele. Quando ele chegou nesse rating, ele era o número 64, eu acho, do mundo, né? Mas o melhor que ele já chegou foi o número 40 e pouco do mundo, né? Então é um 7 vezes campeão brasileiro, vocês entenderam, né? E ele tá de volta 11 anos depois que ele largou os tabuleiros em 2012, né? Últimas partidas clássicas que a gente tem ali do Giovanni Vescovi, oficiais, torneio FIDE, foram lá em 2012 e agora ele tá de volta no torneio aqui, Shraj Masters 2023, jogando contra o Gukesh, super grande mestre. Eu vou mostrar duas partidas aqui então, que já rolaram do nosso brasileiro aqui, Giovanni Vescovi, tá bom? Vamos ver como é que ele tá aqui então, é sempre uma alegria ver o Vescovi jogando, o Gukesh abre aqui com o peão do rei E4. E5 jogado pelo Giovanni, peão rei, cavalo F3, cavalo C6, e a gente tem aqui uma Ruy Lopes, olha aí, bispo B5, né? Aqui o Vescovi vai com a defesa Berlim, é o que a gente tem de mais moderno aí hoje em dia, né? Muito jogado ali pelo Google AlphaZero para destruir o Stockfish e tudo mais. E muito jogado pelo nosso norte-americano, aliás, o filipino que joga pelos Estados Unidos, Wesley So, né? Ele é um especialista também aí de Berlim. A partida aqui seguiu com D3 e agora D6 jogado pelo Vescovi. E depois de roque, bispo em E7 preparando também para colocar o rei em segurança. C3 foi jogado, roque, cavalo de bem D2 e aqui bispo G4 crava o cavalo. Torre E1 vai desenvolvendo, cavalo D7, uma manobra interessante aqui do Vescovi. Sai da frente do peão de F para poder, quem sabe, manobrar, jogar um F5 aí no futuro, hein? H3 questiona o bispo volta para H5 e aqui o Gukesh segue com manobras típicas de Ruy Lopes, o lance cavalo F1 aqui manobrando o cavalo para outros lares. E aqui o Vescovi decide trocar, ele manda um bispo por cavalo, dama toma e aqui bispo G5, né? Dessa maneira o Vescovi consegue soltar o bispo dele de casas escuras, querer trocar o bispo mal, né? Então uma explicação aqui dessa manobra dele é para trocar o bispo mal, já que os peões estão aqui nas casas escuras, né? Bispo E3 foi jogado, o Gukesh falou, eu não ligo de trocar desde que você melhore a posição do meu cavalo, tá? Negócio fechado, tá bom. Bispo toma, cavalo toma. E aqui cavalo B6 jogado pelo Vescovi, combatendo aqui casas centrais, lutando aí também na ala da dama. Torre de A em D1 melhora a posição da torre, A6 questiona o bispo, e agora o bispo não pode voltar, portanto o bispo toma, peão toma, e aqui D4. O Gukesh estoura o centro. Aqui o nosso Vescovi tem tudo sob controle, segue aqui com F6, protegendo aí o peão central mais uma vez. E dama G3, o Gukesh sai dessa coluna, o que era um perigo, e coloca a pressão no centro, e coloca a pressão em G7, o cavalo quer vir para F5, sim, a posição é desafiadora aqui para o Vescovi, mas ele segue aqui com dama em E8, o melhor lance da posição, para poder combater e ajudar aqui na ala do rei. F4 jogado pelo Gukesh, jogador agressivo, Vescovi toma o peão toma, a dama toma, e aqui dama em F7, cobrindo aí a diagonal de casas claras e de olho lá no peãozinho à distância, o Gukesh já protege com B3, o Vescovi vai com essa ideia de A5, A4 tentando detonar os peões aqui do Gukesh, o Gukesh traz o cavalo aqui para a casa de F5, um cavalo poderoso, o chamado cavalo do Kasparov aqui na casa de F5. No entanto, no momento aqui, o Vescovi faz as contas e decide que dá para avançar agora aqui com A4, atacando os peões. E o Gukesh vem com esse lance aqui C4, né? Então, colocando aqui granito na diagonal de casas claras. Vescovi toma o peão toma, peão toma. E aqui segue com o cavalo D7. Vale dizer que até o momento, se você colocar aqui essa partida nos computadores, perfeita igualdade, tá? Então a gente tá aqui chegando no lance 23, abertura já, meio jogo, quase indo para um final. E o Vescovi jogou firme contra um super GM. O Vescovi
Vale dizer que ele tá há 11 anos aí fora dos torneios, né, e tudo mais. Com certeza, Hugo Cash tá no seu auge, né, estuda todo dia, tá no auge de estudar, de produzir, de jogar torneio, joga em todo lugar, torneio toda hora, né. Então são experiências bem diferentes, tem um handicap aí bem importante de ser ressaltado, né. E até por isso a gente vê o tempo do Vescov já ficando um pouquinho pior aqui do que o tempo do Hugo Cash. Mas a posição é bem equilibrada, Vescov segue com o cavalo D7, temos aqui agora um lance que exclama, agora o Gukesh, né? Esse lance aqui o Vescov levou alguns minutos para fazer, porque de fato as pretas têm que tentar resolver esses peões aqui marchando e avançando, né? Os problemas todos que estão existindo com o cavalo aqui em F5, não é muito fácil aqui de combater, né? Cavalo C8 é uma outra ideia, mas cada lance tem as respostas aqui das brancas, a posição é complicada. O Vescov segue com o cavalo D7 e aqui B4, o Gukesh exclama duas esse lance, porque ele deixa aqui o peão de C4 e são esses lances que fazem o Gukesh ser o que ele é, né? E aqui, qual que é o ponto todo? O Vescov percebeu, não toma esse peão, claro, ele calculou aqui e viu a armadilha aqui do Gukesh. Esse lance ele visa tirar a dama que está defendendo pontos importantes aqui da posição. E o Gukesh teria o lance dama G4, good game, né? Então aqui good game faz um raio-x no cavalo, ameaça checkmate e não tem uma maneira de defender as duas coisas, teria que jogar um torre F7 para defender os dois, só que torre F7 leva o duplo de cavalo, peão cravado, e aí good game, né? Aqui seria uma posição certamente melhor aqui pro Gukesh, né? Então o Vescov tem problemas sim na posição, ele segue agora com torre de F em D8 e o menino Gukesh segue agora com C5, expandindo, avançando aí com esse batalhão. Peão toma e aqui dama G3, Gukesh, suas manobras, ameaça agora ganhar a dama, né? Aproveitando aqui a cravada do peão, o Vescov se esquiva, joga com dama F8 e agora B por C5, o Gukesh recupera aí o peão. E aqui já 3 minutos no relógio, começa a pesar pro Vescov a falta da experiência, né? A falta de estar jogando torneios, mas vale dizer que ele jogou até aqui muito bem. E aqui já com 3 minutos, difícil segurar essa posição com bastante tempo, que diria com 3 minutos, né? E aqui torre A7 foi jogado na tentativa de defender aqui a posição, mas o Gukesh segue agora atacando. Traz a torre para casa de F1, G6, Giovanni Vescov segue na luta, lance 28 com 3 minutos. A situação é desafiadora aqui para o nosso brasileiro. E5 jogado pelo Gukesh, o peão não está ameaçando o cavalo por conta da cravada. O Giovanni segue com rei H8, agora sim atacando o cavalo volta para casa de H4 e aqui F5. O Giovanni conseguiu manter a coluna F fechada, né? Conseguiu manter a posição protegida. Gukesh segue com um lance muito esperto. Esse lance é muito esperto. Esse lance aqui é esperto demais. Ele tá ameaçando um duplo aqui, um garfo no futuro, mas agora é o seguinte, tudo bem, torre 8 defende. Agora eu vou explicar por que esse lance foi tão esperto. Nesse momento, o Gukesh vai para uma sequência de arremato. Somente após deslocar a torre para E8, o Gukesh vai para o lance de arremate, que a sequência de arremate, que é cavalo por G6 cheque, meus amigos. Que monstro, né? Que monstro. O Gukesh que é tido como um potencial futuro campeão do mundo, né? E depois de H por G6, dama por G6, meus amigos. E Giovanni Vescov, sim, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. A dama não consegue mais defender o rei, porque lembra da torre? Foi deslocada para casa de 8, né? Então, olha só que detalhe, né? Que sutileza. Se o Gukesh, nessa posição, tivesse jogado cavalo por G6, já não funciona, porque a dama vem para G7, segura tudo, e sim, a posição ainda é desafiadora, mas as pretas se defendem. Agora, ao deslocar, né, a torre aqui para casa de 8, agora o sacrifício é eficaz. E aqui abandonou porque não dá mais, pessoal. Mesmo que você tire a torre aqui da mira da dama, tá chegando aqui todo tipo de ataque das brancas. Dá para subir com E6, dá para subir torre F4. É muito difícil de parar esse ataque, né? Eu não sei se tem alguma maneira de parar esse ataque. Provavelmente não tem, né? Aqui agora a torre G4 passa a ser uma ameaça. Dama F7 tenta escapar. Aqui pega pra lá, pega pra cá, né? Que é esse? Não é isso aí, ó, a quinta série. Mas aqui é o seguinte, pessoal, alguma hora, né? Alguma hora a casa cai aqui pro Vescov, né? Então por isso, abandonou, porque não dá mais. No entanto, legal de ver aí o Vescov de volta. Agora, não vamos ficar só com essa partida não, ele jogou outra partida aqui. Vamos dar uma olhada na segunda rodada então.
que o Veskov jogou e ele vai jogar aqui contra o jogador Azarov. Fechem os olhos por alguns... Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, pode abrir os olhos. 1, 2, 3. Pronto. Então... usando recursos aqui tecnológicos para que vocês... anti-spoiler, né? Então a gente tem aqui Giovanni Veskov jogando agora contra o Azarov, o Sergei Azarov, né? Um jogador russo aqui com quase 2.600 de rate. E vamos ver então o Veskov se ele dá sorte aqui contra o Azarov. Agora então, né? E vamos lá, mais um desafio e tanto aqui para o Giovanni Veskov. Ele abre aqui a partida com peão dama, D4. Temos aqui D5, C4, gambito da dama. E aqui o Azarov responde com C6, a defesa eslava. Vamos ver. Cavalo em F3, cavalo F6, cavalo C3, desenvolvem-se os cavalos E6, a semi-eslava. Perigosa, hein? Isso aqui parece que as pretas estão querendo jogar uma posiçãozinha sólida, ultra sólida, quer fechar a posição. Não, a posição não tá longe de ser fechada. A semi-eslava vai rasgar a posição. As pretas em algum momento jogam com A6, tomam mesmo, e depois joga B5, C5, a posição aberta a semi-eslava. A partida seguiu com G3 aqui pelo Veskov, e aqui D por C4, toma o peão. Bispo G2, B5, segura a rapadura o Azarov aqui. Peão é meu e não devolvo mais. O Veskov solta o braço agora com o cavalo E5. Ataque total aqui no peão de C6. Cavalo D5 foi jogado, faz aí o bloqueio. E o Veskov fala, tudo bem. Você quer ficar com o peão a mais? Fique. Joga com o roque aqui, coloca o rei em segurança. Bispo B7 e aqui A4. Bem jogado aqui pelo Veskov. Atacando aqui os peões. A6 faz a proteção e aqui... E4 ataca o cavalo, né? Cavalo por C3, B por C3 e aqui cavalo D7 segue o desenvolvimento. Poxa vida, será que valeu a pena pro Veskov esse sacrifício de peão aí? Esse sacrifício de peão é temático na semi-eslava e vamos ver como segue, né? A gente fica curioso para ver se tem compensação. Veskov segue aqui com F4 e agora bispo D6 foi jogado pelo Azarov, desenvolvendo peça, prepara para rocar e aqui torre B1 jogado aqui pelo Veskov, né? Aqui os jogadores mais táticos, os jogadores impacientes e os jogadores divertidos fariam o lance cavalo por F7, né? Mas não é tão simples assim. Isso aqui você joga no Blitz, joga no Bullet, né? Joga ali com o vizinho, joga ali comendo um hot dog, né? Mas aqui é um torneio pensado e tudo mais, tem que tomar cuidado. Mais uma vez, Giovanni Veskov começa a pesar aqui a falta de experiência de torneio, o relógio dele já tá complicado, lance 12, 37 minutos. Seguimos com torre B1 aqui na partida. Torre B8, esse tempo não tá atualizando, né? Deixa eu mexer as peças aqui, até que tá. Então vai, torre B8 foi jogado, coloca aqui defesa na coluna B e o Veskov segue agora com cavalo por cavalo, temos trocas. Dama toma, e aqui F5, opa, gostei aqui do ataque do Veskov, ele continua com um peão a menos, mas começa a tentar castigar agora o rei exposto. Peão toma, bispo H3, exclama aqui cravando o peão, e aqui o Azarov, né, melhor colocar aqui, evitar o azar, e fazer o roque e colocar o rei em segurança, né? Bispo por F5, agora ataca a dama, ataca em H7 também. Dama D8 e aqui dama G4, exclama. Como é que segura essa turma toda vindo atacar aqui o Azarov? O Azarov segue com G6 no desespero, bispo G5 ataca a dama, que bonito isso, né? Aqui, olha só o que ele convidou aqui, né? Você fala assim, mas agora toma o bispo, não pode tomar o bispo? Né? Esse lance aqui não funciona por conta de torre toma, galera. É o seguinte, aqui você não vai tomar a dama, né? Porque tá caindo a dama aqui. Eu vou dar cheque aqui, dar um cheque descoberto. Quando você vê a dama, quem tava dando cheque sumiu. Mas aqui torre por F5 manteria a dama atacada e aqui good game. Aqui acabou, né? Se jogar um F6, bispo por F6, tá vindo com cheque. Aqui outro cheque descoberto, é cheque descoberto que não acaba mais, né? Quando você vê, fala cheque, mas da onde? Tem outro. E por aí vai, aqui a gente teria uma posição aqui completamente vencedora para o Giovanni Veskov, né? Por isso, bonito lance aqui, hein? Exclama, hein? Bonito lance aqui, bispo G5. Bispo E7 faz a proteção e agora bispo H6 ataca a torre. Crava aqui o peão. A partida seguiu com B4, um lance muito interessante do Azarov, tentando um contra-jogo na ala da dama. E aqui o Veskov vai para um lance espetacular aqui na posição. O que é isso, meus amigos? Giovanni Veskov vai para o lance bispo E6 aqui. Então tá voltando aí, já com o tempo caindo aqui, 30 segundos. O Veskov faz esse lance fino aqui da posição, que ataca em F7, que ataca aqui em C4, dá uma descoberta aqui com a torre,
prepara um forte ataque, né? E aqui, então, o Azarov, assustado, toma o bispo, melhor lance, peão toma, dama toma E6, cheque, rei H8. E aqui o Veskov tem que jogar rápido, os dois jogadores já estão com pouco tempo no relógio. Bonito esse bispo E6, hein? Aqui temos torre por F8, cheque. Pessoal, aqui bispo por F8 é muito perigoso jogar isso. Foi por isso que o Veskov, claro, né? Um grande mestre aqui que chegou a 7 vezes campeão brasileiro, número 40. Todo mundo sabe que sabe jogar xadrez, né? E aqui é muito perigoso jogar bispo por torre, por isso ele não jogou. O bispo por torre poderia ter um fortíssimo contra-jogo. Depois de bispo por F8, por exemplo, torre F7, parece que as brancas estão vindo com tudo, mas B3 traz um contra-golpe muito perigoso. As brancas não têm mais material suficiente para dar mate, o bispo tá controlando bem aqui o checkmate. Dama cheque, o rei sai, dama vem pra cá, o rei sai. As brancas não têm continuidade de ataque. E se trouxer a outra torre para atacar, as pretas têm sempre esse recurso aqui de jogar B2, né? Então, certamente, tudo isso foi calculado ali, ou pelo menos vislumbrado durante a partida, né? No pouco tempo que existia lá. E, de fato, aqui as pretas dão suporte agora aqui para o peão, né? Vai para uma variante muito complicada, aonde sim as pretas têm forte possibilidade aqui de contra-jogo, e depois de muita calculeira, realmente aqui sim talvez você justifique que existiria alguma vantagem aqui para as brancas, mas como a gente viu, teve que um estudo bem complexo aqui para ser feito ali com computador e com tudo mais, né? Aqui o Giovanni, percebendo os problemas, seguiu com torre por F8, cheque, bispo toma, dama em E5, cheque, rei G8, dama E6, cheque, rei H8, dama E5, o rei G8 fez alguns lances, falou, quer saber? Mesmo com o tempo caindo, ele falou, quero ganhar isso aqui. Bispo F4, jogado aqui pelo Veskov, um lance de coragem com o tempo caindo. B3 dispara com o peão passado, dama E6, cheque, rei H8. Primeiro agora, né, esse lance aqui permite capturar a torre. Bispo toma, dama toma. Aqui então o Veskov tem uma torre a mais, mas ele tem 2 bispos a menos. Uma torre por 2 bispos em geral não é bom. E aqui as pretas têm muitos peões. O Veskov começa a coletar peão, né? Coletar madeira. Dama por C4, dama em E8 foi jogado, torre por B3 captura mais um peão. E aqui coloca a pressão para cima do bispo. Bispo C8 foi jogado, torre B8 põe pressão, dama D7 e agora E5 aqui. Giovanni Veskov vai disparando com os peões aí, vai colocando pressão na fileira do fundo. O Azarov tem que fazer alguma coisa, segue com rei G7, torre B6 pressiona os peões e aqui dama G4 vai para o contra-jogo. Torre por C6 e o rei tá gritando desesperado, façam alguma coisa. O bispo vem para casa de F5, torre C7, cheque, o rei vai lá para H8. E aqui dama em F7, né? Ameaçando aqui todo tipo de ataque que você imagina. E aqui não tem defesa para essa posição, exceto o perpetinho do amor, né? Aqui o Azarov acaba tendo que apelar aqui, né? Não tem outra saída para o cheque perpétuo aqui para cima do Veskov. E claro, o Veskov vai fazendo aqui os melhores lances, né? Não tem por que, por exemplo, tentar ganhar aqui que vai levar mate, né? Bispo H6 e tudo mais. É mate no ato. Então aqui tem que realmente se contentar, né? Com um empate aqui. E é isso, galera. Giovanni Veskov fez uma excelente segunda partida com Bispo E6, com Bispo G5. Uma partida maravilhosa aqui do nosso brasileiro. Sacrificou um peão na abertura. E mesmo com pouco tempo no relógio, jogou ali pra cima, né? Falou assim, vambora, vamos jogar, eu quero ganhar. Evitou ali o empate que ele já tinha na mão, né? Podia ficar repetindo o lance lá. Tentou ganhar, muito legal, o Giovanni vai voltando, né? A primeira já pegou o Gukesh, foi mais desafiador. A segunda aqui um empate contra um grande mestre aqui ativo. E vamos ver como segue aqui o Giovanni Veskov aqui no torneio. Vamos torcer para ele fazer um ótimo torneio, né? Com certeza. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!